Então, o tambor ele tem muito da nossa memória ancestral. Ele comunica. Então, o tambor, os chequerês, os instrumentos de percussão, eles têm muita coisa a dizer. E dentre essas coisas que elas têm a dizer, são as coisas da memória dos nossos avós, dos nossos bisavós, sejam eles os nossos indígenas, né, nosso povo nativo ou nosso povo africano. Então, nossos parentes africanos e nossos parentes cariris. Por isso que o tambor é tão importante, que a gente toque tambor, que a gente toque um cachixi, que a gente aprenda a tocar um pífano, um chequerê, toca uma rabeca também, porque além da beleza que a gente leva, que a gente tem no tambor, pelo fato da musicalidade que ele traz, existe também a memória que ele traz pra gente. E é uma memória de coisas que são tão boas e tão positivas para nós, que nos faz permanecer lutando, é o que dá alegria, é o que traz vida para nosso povo. Então o tambor ele comunica, ele é um instrumento de comunicação. O som dele chega muito longe, e ele já chega muito longe justamente por isso, para poder levar para as pessoas uma mensagem para quem não está tão perto e para quem não é desse tempo. Porque a mensagem do tambor ela vai para além desse tempo, ela vai para outros tempos, né? Esse grupo aqui é o Zabumbá, e ele começou, na verdade, na cidade de Juazeiro, que foi lá onde eu falo, né, que em 2001 eu comecei a trabalhar como educador e fui para as escolas, dar aula de percussão, e depois fui para as comunidades, vim para a comunidade aqui do Crato, ajudei a formar os maracatus que estão aqui, e dei muita aula debaixo de pé de mangueira, nas sombras das escolas, nos cantos dos muros das escolas, porque a percussão às vezes incomodava a aula, e aí os professores diziam para a diretoria que fizesse a escolha, ou ia ter aula de música ou então ia ter aula de matemática. Aí a aula de música eu perdia, eu ia para algum canto assim no terreiro da escola, né? Mas aí eu comecei a pegar gosto com isso. E aí quando eu comecei a pegar gosto com isso, lá no João Cabral a gente começou a trabalhar com as crianças do Reisado Menino Deus. Então os meninos brincavam reisado, até hoje a gente tem o reisado, mas além de brincar o reisado, a gente também tinha a sonoridade dos ritmos, né? Os sons dos ritmos do reisado que tem aqui, que leva a cabaçal, que leva as rabecadas, viola. Aí eles começaram a querer não só dançar, mas queriam tocar também. Ficava aquela confusão, a briga de menino, porque era um zabumba, uma caixa e um prato, e todo mundo queria tocar o tambor e já não queria mais só dançar, né? Queria tocar tambor. Aí eu e a Jéssica resolvemos que a gente pegava no final de semana e fazia nos sábados, fazia uma tarde de ensaio com eles com percussão. E aí desse negócio, a turma que brincava reisado todinha começou a brincar e tocar percussão. E aí dessa coisa, nós começamos a brincar com os ritmos, né? E aí ficou fazendo tipo baião, shot, baião, marcha, valsa, baião queimado. E aí essa mistura gerava a princípio dava uma impressão de confusão sonora. Mas isso é muito típico da musicalidade africana, a polirritmia. E aí essa polirritmia, para o povo, termo comum, eles usavam, tá zabumbada danada, zabumbá, né? E aí ficou o nome Zabumbá, aí formou o Zabumbá. Então o Zabumbá, ele hoje é uma escola aberta de saberes brincantes, né? A gente vai para a rua e na rua a gente faz as oficinas de percussão, de teatro popular, né? Teatro das brincadeiras populares, de dança, de música, e todo mundo participa, né, dessas oficinas. As oficinas elas são abertas e não tem idade. A partir de 1 ano até 125 anos pode participar das oficinas, né? Então a gente faz essa brincadeira, a gente na praça, nas escolas, em várias instituições, nos terreiros. A gente chega, leva os instrumentos e faz a brincadeira. Quem está por lá vai chegando, vai se aproximando e vai interagindo. O Zabumbá, ele faz uma intervenção e uma oficina ao mesmo tempo. E quando ele faz a apresentação, ele está fazendo a intervenção, porque ele faz a interação com o público.
Né? As brincadeiras dos Zabumba, elas acontecem a partir dessa relação de troca. A gente vai e faz a roda de tambores, chama roda de coco, a pessoa vem e começa a dançar coco, a outra vem e começa a tocar um tambor, começa a tocar um chequerê, um ganzá, e aí a interação vai acontecendo dessa forma, o grupo ele vai mantendo as atividades o ano inteiro. Então a gente diz que é a escola aberta de saberes brincantes por isso, porque ela acontece em qualquer lugar e todas as pessoas podem participar de forma gratuita. Então, um ponto muito forte do Zabumba, quando a gente pensa nessa questão da rua, é que quando a gente chega para brincar, na praça, na rua, no beco, na calçada, a própria comunidade ela faz questão de oferecer a estrutura, né? De oferecer a água, de oferecer o banheiro, de chegar e dar o suporte, de fazer essa troca. A gente recebe o apoio das pessoas da comunidade. Né? É aquele momento que, enquanto a mãe está em casa trabalhando, o pai está em casa trabalhando, as crianças estão ali fazendo a oficina, fazendo a brincadeira, né? Participando da brincadeira. O Zabumba, hoje ele tem pessoas que fazem parte da Pai Crato, que fazem parte do sistema de saúde mental, né? Do Centro de Atenção Psicossocial. Conta com a presença de artistas, de várias bandas, de vários grupos, educadores, poetas, mestres e mestras que compõem esse grande movimento, né? Esse grupo que agrega. A gente, como grupo, participa dos batuques, do maracatu, a gente participa do reizado, a gente participa dos grupos de coco fazendo essa interação. Né? O Zabumba, ele é interação, ele é troca. Então, como a gente falava, né, o Zabumba ele é um grupo que ele já tem um tempo que brinca e essa brincadeira ela acontece nas ruas, nas comunidades e o sentido do Zabumba é ele ser mais do que um grupo de cultura popular, né? Na verdade a gente brinca com a sonoridade, com os elementos da cultura popular, mas ele é para ter uma proposta de escola, né? Porque a gente pode fazer com que a partir da cultura popular, a partir da ancestralidade, a gente pode ensinar coisas que no espaço escolar nem sempre é possível ensinar e nem sempre é possível falar nesse espaço. A cultura popular ela constrói essa relação de familiarização, essa relação de comunidade entre as pessoas e faz com que a gente acesse outros territórios, né? Então o Zabumba acessa o território do terreiro de Candomblé, o Zabumba acessa o território do terreiro de Maracatu, acessa o território do terreiro de Coco, acessa o território do Reizado. Então todos esses territórios são territórios por onde a gente passa e troca. Então o que a gente pode oferecer em relação ao nosso conhecimento, em relação à nossa brincadeira, em relação às coisas que a gente vai aprendendo, e ao mesmo tempo a gente vai aprendendo e vai trocando junto. E isso ao longo dos anos foi construído uma relação muito rica, muito fértil, né, para o acontecimento de várias coisas boas. E dentre essas coisas boas foi o nascimento de um movimento, que é o movimento de arte e cultura do Sopé e da Serra do Araripe, que é chamado Moac Pés. Por onde a gente foi passando, a gente foi se encontrando, e nesses encontros a gente foi construindo amizades, e essas amizades foi construindo essa relação de familiaridade que hoje é o Moac Pés, né? E aí o que aconteceu? Nos últimos 3 anos, ou melhor, nos últimos 6 anos, o Moac Pés, junto com esses grupos, vinha construindo um cenário de carnaval, onde a gente podia brincar o carnaval, além dos carnavais que já acontecem dentro da sociedade, dentro dos clubes, né, ou dentro dos espaços privados, ou então carnavais financiados pelo mercado, em que os elementos da cultura popular eles não são tão evidentes. A gente começou a construir um cenário de carnaval em que a gente ia brincar nos terreiros e ia cantar, tocar, interagir com a musicalidade desses terreiros.
E essa, assim, é uma coisa que também a gente desejava e deseja e faz no Zabumbá, que é a gente tentar trazer as pessoas que não são percebidas dentro do cotidiano da sociedade e como pessoas que trazem conhecimento, e esses conhecimentos são partilhados, então vai protagonizando momentos, né? Eles vão se tornando líderes de momentos. Então, de repente aconteceu a pandemia, né? De repente veio a pandemia no início do ano de 2020. E aí, durante esse período, quando isso aconteceu, houve uma ruptura, né? Ou melhor, houve uma quebra. Essa quebra foi fazendo com que a gente tivesse que se distanciar de uma certa forma, né? A gente foi se distanciando, recorrendo às alternativas virtuais, a live, recorrendo a contato pelo Meet, mas o contato, a aproximação, né, o abraço, tudo isso a gente vem sentindo muita falta, né? Vem sentindo muita falta disso, porque isso era o que estava possibilitando essa rede ir crescendo, né? Abaixa, abaixa, bem agachadinho. Agacha, agacha, bem agachadinho. Então, como o trabalho da gente ele acontece nos terreiros, acontece na rua, né? Acontece a partir desse encontro de pessoas, de saberes, de histórias, veio a pandemia e a gente passou a enfrentar o isolamento social. E esse isolamento social, no contexto de todos os grupos de tradição e da gente também, tem sido muito difícil de lidar, principalmente porque, como é um grupo numeroso, a gente não consegue agregar todo mundo para ensaiar. A gente não consegue fazer a oficina na praça, porque a gente deve respeitar os parâmetros de isolamento. Então o grupo passou um tempo sem ensaiar, passou um tempo sem se encontrar, e uns 2 meses atrás a gente iniciou gradativamente o processo de oficina. A gente está fazendo oficinas aqui na sede, não com o grupo todo, com uma parte do grupo, a gente vai fazendo a rotação. Algumas pessoas vêm para a oficina, outras pessoas vão vindo para o ensaio, e a gente vai conseguindo manter essa dinâmica. Mas, de uma forma geral, é muito difícil, porque a gente precisa, enquanto grupo, a gente precisa dessa troca, a gente precisa dessa brincadeira, né? O que une, a liga que une, é justamente essa energia que está presente no terreiro, na rua, na interação, na risada das pessoas. Se tem uma cena que é engraçada e a pessoa está passando na rua, para assistir a cena, de repente está envolvido com a cena, isso vai alimentando o próprio grupo, né? E a pandemia, ela meio que tirou isso. E agora a gente vem fazendo lives, né? Fazendo oficinas a partir da internet aqui na sede, só que não tem como a gente acompanhar, não tem como a gente perceber o que a pessoa está sentindo, ver como a pessoa está sentindo, né? Quando a gente faz a graça ela vem pela internet, não tem como a gente ver a graça da pessoa, né? Não tem como a gente sentir o calor da dança do coco, o calor do quilombo, né? A gente não sei. Na porta da rua, eu avistei a torre da igreja. Cheguei agora, Nossa Senhora, nossa defesa. Cheguei agora, Nossa Senhora, nossa defesa. Quando eu cheguei. E o que a gente deseja é que a gente possa fortalecer e estreitar esses laços a partir das alternativas virtuais, né? E aguardamos a oportunidade que a gente possa se reencontrar presencialmente, né? Então é isso. Agora eu queria falar um pouquinho dessas coisas, desses sons aqui do Zabumbá, né? Então aqui é um pífano de PVC. E ele não deixa a desejar em relação a um pífano de
de bambu não, sabe? É um instrumento interessante e o legal é que a gente pode fazer em qualquer lugar e pode usar a sobra de material, né? E a criançada pode tocar sem se preocupar em estar matando uma árvore. Um outro instrumento que eu tenho aqui é a minha rabeca. Esse aqui é um instrumento que por muito tempo ele teve, quase que desapareceu do cotidiano do Cariri, mas o Cariri é berço de grandes rabequeiros conhecidos pelo Brasil, o mestre Zé Oliveira, o Cego Oliveira, Pedro Oliveira, o Cego Aderaldo, que nasceu aqui no Crato. Então, esse instrumento é um instrumento que tem muita história para contar, né? Fala muito da nossa ancestralidade, fala muito da nossa história e está presente aqui na musicalidade, na sonoridade do Cariri, no reizado, no coco, né? Nas modas, nas passadas de rabeca, nas portas de igreja, né? O zabumbá não é só instrumento de percussão, são todos, a viola do reizado, a rabeca, o pífano, são instrumentos que fazem parte também dessa brincadeira no zabumbá. Só que o zabumba, as percussões são os instrumentos que têm maior predominância, né? São os instrumentos que estão mais marcados ali. E aí, para isso eu vou falar aqui, antes da gente encerrar, eu vou falar desses instrumentos a partir do som deles, né? Porque é o que a gente faz na rua. Então, falar de alguns ritmos que tem aqui. Por exemplo, a gente tem aqui no Cariri, a gente tem o baião. Só que a gente tem várias variações de baião. Tem um baião comum, que é o baião tradicional, né? Esse aqui. Mas aqui no Cariri, como aqui do Cariri, o Cariri é o eixo de Pernambuco, Paraíba, Piauí, né? E a cidade de Juazeiro, ela tem um papel muito importante nesse processo, nessa romaria de cultura. Então a gente construiu várias variações de baião. Então a gente tem o baião que eu mostrei, aí tem um baião queimado, né? O baião solto, que é o baião que é tocado no jogo de espada do reizado. Baião de espada, né? E aí a gente tem um sambaião. Que é bem tocado agora no carnaval, sambaião ou samba de caboclo. Aí tem outro, que é a marcha, essa aqui, ó. Tem a marcha ripicada, que é quando a gente bate o bacalhau. Esse aqui é um bacalhau, não é o da Semana Santa não. Esse aqui é uma varinha de pau. Bacalhau. E aí, ó, marcha ripicada. Tem o quilombo, que é o ritmo dos reizados, que é o ritmo de cortejo reizado, que é esse, ó. Quilombo, o tombo. Que é dançado nos reizados também. A gente pode chamar de shot, né? Que na verdade o tombo é uma variação do shot, né? A gente tem o coco.
e a gente tem a valsa. Então assim, passei rapidinho por esses ritmos, mas tem muito mais sons, tem muito mais ritmos aqui no Cariri. Mas esses são, assim, os ritmos que a gente, quando vai pra rua, a gente brinca. Sim, eu esqueci desses dois aqui, a ciranda. A ciranda e o quilombo ou melhor, o maracatu cearense. E para finalizar, o ritmo conhecido pelos cangaceiros, o chachado. Certo? Então é isso, né? Então, cada ritmo desse tem uma história para contar, tem um lugar, um território, pessoas que contam e cantam histórias dos nossos ancestrais. E aí é isso que a gente busca levar e fazer com o nosso grupo, tá? Agradecido, agradeço a você que acompanhou esse vídeo, que acompanhou a gente. Então, continue nos acompanhando e vá visitar os terreiros assim que puder. Palmas!